Galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo esse vídeo de sábado pra gente falar de futebol, de Vasco da Gama. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o hype, né? Tudo que você puder fazer para o canal continuar sendo impulsionado no YouTube, eu agradeço de coração, gratidão, né? Mais uma vez, o canal Vascaíno Cerrado é o canal que fala de Vasco com mais visualizações no YouTube. Recebi aquele relatório do Eduardo Maganha, do mês de abril. Abração para o Eduardo Maganha. E são mais 70 canais com mais de 10 mil inscritos no YouTube que falam de Vasco. E o canal Vascaíno Cerrado teve mais de 10 milhões de visualizações. A Vasco TV, que é o canal institucional do Vasco da Gama, teve 4,6 milhões de visualizações. E o Atenção Vascaínos, 2,8 milhões de visualizações. Cara, gratidão, felicidade demais por ver aí o trabalho dando resultado. A gente teve uma nova política do YouTube para distribuição dos vídeos, o algoritmo, e fez com que todos os canais do YouTube caíssem as visualizações, tá? Principalmente por causa das IAs, porque antigamente muita gente ia para o YouTube para poder fazer perguntas, tirar dúvida, agora muita gente vai para IA. Então manter o canal com 10 milhões de visualizações, com todos esses percalços, é sim motivo de orgulho, de felicidade e mais uma vez gratidão por tudo que vocês fazem para o canal. Mês de janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses o canal teve quase 50 milhões de visualizações. Cara, muito feliz com o resultado, minha família fica muito feliz, porque sabe da minha dedicação também. Agradeço a todos pelo apoio de sempre. Tá, agora vamos falar de futebol. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogos do Campeonato Brasileiro, são 5 jogos. O Botafogo pega o Remo, o Vitória pega o Curitiba, o Palmeiras pega o Santos, o Atlético Paranaense pega o Grêmio e o Cruzeiro pega o Atlético Mineiro. Só um adendo aqui da relação ao Vitória. Sacanagem o que fizeram com o Vitória, hein? Puniram o presidente, puniram o Jair Ventura, o atacante lá, o Eric, porque falou que foram roubados, e eles foram roubados. No julgamento no STJD, o presidente do Vitória chegou a perguntar que a gente está na Coreia. Eu não estou sabendo, a gente está na Coreia do Norte e não avisaram. E não pode reclamar, você não pode questionar a arbitragem porque você vai ser punido. Isso para mim é ditadura, isso para mim é a lei da mordaça. Então, absurdo o que estão fazendo com o Vitória, vamos ver se vão roubar o Vitória de novo, né? Não, mas não é o Flamengo, né? Não é o Flamengo. Tá aí, Flamengo é amanhã, Flamengo e Vasco amanhã às 16 horas. O Wilton Pereira Sampaio é o juiz. Brincadeira, né, cara? Brincadeira. Logo quem eles escolheram para apitar o jogo do Urubu. O Urubu tem vários desfalques, principalmente no meio de campo. Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, o açougueiro Eric Pulgar, nenhum desses caras jogam. Ainda tem 2 estrupiados, né, que eram dúvidas, mas devem ir para o jogo, que é o Emerson Royal, que tomou uma pancada e teve uma fratura nasal, vai ter que usar uma máscara, e o Bruno Henrique, que tem um trauma no pé, mas treinou, vai para o jogo também, tá? Estão precisando de jogadores e vai para o jogo. No Vasco, era o Cuiabano e o Thiago Mendes as dúvidas, mas esses jogadores foram preservados, inclusive do jogo da Sul-Americana, e devem estar no time titular amanhã. O time titular de amanhã tem 3 interrogações e eu quero aqui contar com a sua opinião para ver quais jogadores devem assumir essas interrogações. Primeiro, o Léo Jardim, PH, com certeza deve ser titular. É o titular do Renato Gaúcho, desde que ele assumiu. Puma é reserva, mesmo sendo o artilheiro do Vasco da temporada, ele é o reserva, o cara com mais participação em gols no Vasco da temporada. Sequer entrou em campo no último jogo no Campeonato Brasileiro. Coisas de Vasco, coisas de Renato Gaúcho, né? Aí a primeira interrogação é na zaga, Cuesta ou o Saldívia, Robert Renan e Cuiabano, Barros, Thiago Mendes e Rojas, mais uma interrogação no meio de campo, tem a interrogação na zaga, né? No meio de campo, a Tietê, que deve ser, né? Renato Gaúcho deve botar o Tietê, que teve uma dor de barriga no jogo da Sul-Americana. Aí botaram o Ramon Rick, o moleque entrou, jogou bem pra caramba. Então você tem as opções Tietê, Hugo Moura e Ramon Rick para fazer ali o quarteto no meio de campo. Ou você pode jogar no 4-3-3, acho difícil fazer isso contra o Flamengo. E o Andrés Gomes no ataque. A outra interrogação é que se fosse um 4-3-3, você pode botar um Adson,
com o Spinelli, né? Então seria o trio de ataque Andrés Gomes, Adson e Spinelli. E tem o David, que ele constantemente coloca como titular também. Então, vamos lá, interrogação. Na zaga, Saldívia ou Cuesta? No meio de campo, o Tchê, o Gumora ou Ramon Rick? Ou nenhum dos três e entra com o Adson para ser esse meio atacante, né? Porque aí a gente jogaria com 3 atacantes, Andrés Gomes, Adson e Spinelli. Deixe seu comentário. Eu acho que no time do Renato Gaúcho, para o nosso desespero, vão estar aí o David e o Tchê. Se ele colocar, aí ele coloca o Puma, o Spinelli e o Adson no banco. Aí já vai ser desânimo antes da bola rolar. Mas coisa, infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que não. Ainda não vi a provável escalação. Se eu souber da provável escalação, eu venho no próximo vídeo e a gente troca uma ideia, tá? Para finalizar, um assunto aqui que é polêmico, né? Eleições do Vasco tá chegando, esse ano tem eleição. Ano passado o Levenciano concorreu com o Pedrinho e tá rolando uma conversa, um diálogo entre os dois. Qual que é a parada? O Vasco está sendo negociado para o Marcos Lamáquia, que é o filho do José Lamáquia, enteado da Leila Pereira. Todo mundo sabe, tá esse trâmite aí, tá avançado, vamos esperar para ver o que vão levar para o conselho. E é claro que a gestão Pedrinho precisa de um ano de eleição, de unir forças políticas, principalmente para aprovar temas, matérias, inclusive para ser uma venda com uma transição mais tranquila dentro do Vasco da Gama. Então está se unindo aí ao principal líder de oposição, que é o Levenciano. A ideia é que o Levenciano é bem avaliado por ser um advogado bem sucedido e ter bastante entendimento administrativo. Só que aí tem um porém, para o Levenciano assumir um cargo na SAF do Vasco, que seria um cargo remunerado, não pode, tem a quarentena, né? São 5 anos que um conselheiro, alguém ligado à gestão do Vasco, tem que ficar de molho antes de ser contratado para um cargo remunerado na SAF. Aí que entra o X da questão. Estão tentando passar uma reforma estatutária onde tira essa quarentena e aí pode liberar para o Levenciano ser ali um diretor, exercer algum cargo dentro da SAF. Eu tenho toda a tranquilidade para falar nisso, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a consideração, né, e o respeito que eu tenho pelo Levenciano e tudo que ele fez com o projeto dele para o Vasco, que sacanearam ele em 2 eleições. E eu apoiei ele nesses projetos e nessas eleições. Né? Apoiei a oposição para que o Vasco não fosse vendido, para que não entrasse Salgado, para que não entrasse Pedrinho. Mas não é porque... Vão-se os dedos, ficam os anéis. Mas não é porque eu apoiei o Levenciano que eu tenho que concordar com tudo que ele pensa ou faz, né? E aí é onde entra a minha diferença do Thiago Fontes, aqui do canal Vascaíno, de terroristas, né? Que tem canais que falam de Vasco, que são fãs, idolatram políticos no Vasco, idolatram grupos políticos no Vasco. Eu fui muito atacado por isso. Quando o Vasco retomou ao controle do futebol, tirou a 777, eu parabenizei o Pedrinho, falei, agora a gente vai apoiar para o associativo continuar sendo dono da SAF do Vasco. Todo mundo sabe do meu posicionamento, sou contrário à venda. Eu sou contrário à venda do Vasco. Então eu não tenho apego a grupo ou a político. Eu tenho apego às minhas convicções, desde que elas também representem alguma coisa de verdade, de que eu acredite. Se eu deixar de acreditar, não tenho problema nenhum em vir aqui e mudar de opinião, como eu fiz com relação a não poupar jogadores na Sul-Americana e focar na Sul-Americana também. Então eu tenho tranquilidade. Eu sei que tem gente aí, que tem canal que tá se rasgando. Tinha copo, tinha cueca, tinha camisa, tinha tudo do Levenciano. Tá rasgando o rabo agora, porque tá vendo o Levenciano conversando com o Pedrinho e podendo ajudar o Vasco ou entrar para ajudar a SAF do Vasco. Continuo contrário à venda do Vasco. Acho que o Leven é um cara que deveria sim estar dentro do Vasco, ajudando o associativo, ajudando a tomar conta da SAF do futebol do Vasco. Não só o Leven, como o Frias, como o Marcelo Boys, como tantos outros caras que têm capacidade e competência para ajudar o Vasco da Gama, mas infelizmente a política, o ódio que o Vasco tem internamente quando se fala de grupos ou de política, consome o Vasco de uma maneira feroz, né? Mas tá aí, né? Uma informação que saiu no GE, tá? Para desespero da galera, que como eu falei, que idolatrava o cara e que agora vai, ó,
sentar o sarrafo. Sou contrário também esse negócio de mudar o estatuto para poder tirar a quarentena e dar cargo comissionado para quem está participando do processo de venda do Vasco, tá? Para mim isso daí não é legal. É um conflito de interesse, mas gritante. Então sou contrário a esse tipo de ação. Tá vendo? Admiro o cara, apoiei o projeto dele, mas não tenho que concordar 100% com tudo que acontece. É assim que as coisas têm que funcionar. Você tem que pensar sempre no Vasco da Gama, diferente dos doentes políticos que tem, que circundam esse universo vascaíno. Antes de encerrar o vídeo, mandar um abraço pro meu padrinho, meu irmão Aquiles do Bem, que tá aí fazendo uma campanha para fazer uma homenagem a Dulce Rosalina, que é a primeira chefe de torcida, líder, diretora, presidente de torcida organizada do Brasil, né? Uma justa homenagem para essa guerreira. Então eu vou deixar a chave Pix aqui no primeiro comentário, se você quiser doar alguma quantidade, alguma quantia para colaborar com o busto, com essa homenagem, como a gente fez aí na campanha do Pai Santana. Agradeço a força de vocês, tá bom? Então aqui, se você quer ver mais sobre o projeto, o vídeo, vai lá no Fala Vascaíno, no YouTube ou no Instagram, que você vai, Fala Vascaíno, aí você vai ver lá certinho o que é a campanha, o que é o projeto, quem é a Dulce Rosalina. Comenta, se inscreve, um fim de semana abençoado para todos vocês, fiquem com Deus, saudações vascaínas. Olha só o que acabou de chegar da Shopee, vai vir rápido, viu? Meu projetor portátil 4K HY320, eu vou abrir aqui pra gente fazer um teste. Os moleques vão ficar malucos. Já comprei até uma cortina pra colocar aqui, blackout. Ó, é pra assistir desenho, filme, futebol com a molecada. Aí, ó, vou testar, vou instalar ele aqui, vou testar pra ver se o negócio é bom mesmo e recomendar pra você que acompanha o canal Vascaíno. Cara, olha isso, instalei aqui na televisão, na parede do meu quarto, olha o tamanho, aquela parede grandona, tá? Vou apagar a luz aqui pra tu ver, ó, tá rolando sauditão da massa aqui, o Cristiano Ronaldo, ó, o Jorge Jesus. Olha isso, cara. Olha a qualidade disso, velho. E olha, é uma cama king e uma de solteiro aqui, tá? O solteirão. São duas camas. É grande isso aqui, cara. Olha isso, cara. Olha a qualidade dessa imagem. Olha só esse projetor. E não é caro, viu? Não é caro. É só ir no link do Vascaíno Cerrado aqui e comprar o seu projetor.